Olá, meus amigos, o meu nome é Jeane Lanes e é muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar sobre as religiões. O vídeo de hoje é um vídeo mais amplo, em que eu vou tentar aqui conversar com vocês sobre as principais características que diferenciam as religiões, para que nós possamos entender quais são as religiões que existem no mundo. Nos próximos vídeos, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre religiões específicas. Então, nos vídeos seguintes, eu vou, em cada vídeo, destrinchar um pouquinho mais sobre as principais religiões. Hoje vai ser uma conversa um pouco mais generalizada, para que nós possamos compreender as características que diferenciam uma religião da outra. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Não existe um consenso sobre quantas religiões existem no mundo, e isso se deve a alguns fatores. O primeiro fator está relacionado com o próprio conceito de religião. Segundo a maioria dos dicionários, a religião seria a manifestação da crença na existência de uma força sobrenatural, seguindo sempre uma doutrina e rituais próprios. Dessa forma, o que para alguns é uma religião, para outros teólogos e pesquisadores não é. Um exemplo é o xamanismo. O xamanismo, que é a manifestação que nós vemos nas tribos indígenas, onde nós temos um líder religioso que é o xamã, não é considerada como religião para muitos teólogos. Porque o xamanismo não tem livros canônicos, não tem textos sagrados, e também os rituais e as tradições que existem dentro do xamanismo variam de tribo para tribo, não tendo então o xamanismo uma identidade única. Um outro fator importante é que uma religião ela vai se diferenciando com o tempo, ganhando diferentes vertentes, o que faz que, para alguns pesquisadores, essas diferentes vertentes sejam consideradas religiões diferentes, mas para outros pesquisadores não. Além disso, nós temos os casos das filosofias e doutrinas de vida, que para alguns são religiões e para outros são apenas filosofias e doutrinas. Exemplo é o próprio budismo. Muitos dentro do budismo não consideram o budismo uma religião, e sim uma filosofia de vida. Um outro fator importante é que existem várias religiões com um pequeno número de seguidores que são específicas de determinadas regiões e culturas. São as chamadas religiões étnicas ou folclóricas. Isso também dificulta na contagem geral para se precisar quantas religiões nós temos no mundo. Dessa forma, as estimativas vão de 10 a 60 mil religiões ao redor do mundo. Para entendermos melhor as religiões, nós precisamos compreender alguns conceitos básicos que são usados para diferenciar essas religiões, que são os conceitos de teísmo, deísmo, não teísmo e agnosticismo. O teísmo se refere à crença da divindade como um agente ativo no processo de criação e no curso da história. Assim, uma religião teísta seria aquela que acredita em um ou mais deuses ou entidades superiores responsáveis pela criação e manutenção do universo. Já o deísmo surgiu como uma corrente filosófica na França, no século XVIII. E assim como o deísmo acredita que o universo foi criado por um ser inteligente superior. No entanto, diferente do teísmo, o deísmo ele acredita que esse ser que teria criado o universo pode ou não ser um deus. Com relação ao não teísmo, diferente do que muitos imaginam, não teísmo é diferente de ateísmo. O ateu não acredita na existência de qualquer tipo de divindade ou força superior regendo o universo. Enquanto uma religião não teísta, como é o caso do budismo, não crê na ideia da existência de um ou mais deuses, mas acredita que uma força universal cósmica seria responsável pela organização do nosso universo. Já o agnosticismo é uma doutrina que defende ser inacessível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião, na medida que ultrapassa o método empírico da comprovação científica. Em outras palavras, para um agnóstico, nosso nível de compreensão ainda é muito pequeno para que nós possamos
comprovar ou refutar a existência de Deus. Dentro do teísmo, nós temos algumas subdivisões, que são o monoteísmo, politeísmo, enoteísmo e o panteísmo. O monoteísmo, como o próprio nome está dizendo, é a crença em um Deus único e supremo, o qual teria criado e mantém o universo. Religiões monoteístas atuais destacam-se o cristianismo, o judaísmo e o islã. O politeísmo é a crença na existência de vários deuses que em conjunto teriam criado o universo. O enoteísmo também acredita em vários deuses. No entanto, no enoteísmo, apesar de existirem vários deuses, existiria um Deus supremo que comandaria os demais. Já no panteísmo, nós temos a crença de que tudo que existe no universo compõe este Deus mais abrangente. Então, no panteísmo, não existiriam um ou mais deuses que teriam criado o universo, porque o próprio universo faria parte de Deus. É importante ressaltar que existem algumas religiões que têm tantas vertentes diferentes que podem acabar abrangendo mais de uma dessas categorias. Esse é o caso do hinduísmo. O hinduísmo tem vertentes monoteístas, politeístas e enoteístas. Segundo alguns pesquisadores, ainda existem as vertentes hindus paneteístas e monistas. Complicado, né? Eu vou tentar explicar para ficar mais claro. Paneteísmo se parece muito com o panteísmo. No entanto, assim como eu mencionei, o panteísmo acredita que Deus e o universo são a mesma coisa, enquanto o paneteísmo acredita que o universo está contido em Deus, mas que Deus seria maior que o universo. Já o monismo é a crença de que existe apenas uma coisa, o universo, e que só artificialmente e arbitrariamente ele é dividido em diferentes coisas. O número de seguidores de uma religião vai variar de um ano para outro, mas só para que nós possamos ter uma ideia, dados de 2015 do Livro Mundial dos Fatos, que é mantido pela Agência de Inteligência Americana, a CIA, mostra o seguinte: em 2015, dentro da população mundial, 15,6% não era filiada a nenhuma doutrina religiosa, enquanto 31,1% era formada por cristãos, 24,9% por muçulmanos, 15,2% de hindus, 6,6% budistas, 5,6% seguindo as chamadas religiões étnicas ou folclóricas. E nós temos ainda menos de 1% formada por judeus e também menos de 1% de outras religiões. Sobre a idade das religiões, nós não temos como ter certeza qual seria a religião mais antiga, justamente porque as religiões mais antigas não deixaram registros. Se nós considerarmos o xamanismo, que são as religiões tribais, como um tipo de religião, possivelmente elas são mais antigas. Mas como não há registros da sua existência, não existem textos, nós não temos como afirmar. Então, vamos considerar aqui apenas as grandes religiões que apresentam registros históricos, que é o caso do cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islã e o judaísmo. Nesse panorama, nós temos como religião mais antiga o hinduísmo, que teria surgido por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A segunda seria o judaísmo, fundada por Abraão aproximadamente em 1800 a.C. Depois vem o budismo, que surgiu a partir do hinduísmo por volta de 528 a.C., seguida pelo próprio cristianismo, que, se considerarmos a sua origem a partir da difusão dos ensinamentos de Cristo por seus apóstolos, ela teria quase 2.000 anos de existência. E por último, nós temos o Islã, que seria a religião mais recente, que foi fundada por Maomé cerca de 1.400 anos atrás. É interessante ressaltar que dentro desse grupo das grandes religiões, embora o Islã e o cristianismo sejam as duas religiões mais recentes, elas são aquelas que apresentam o maior número de adeptos. E isso se deve a uma característica em comum que as duas têm, que é o fato delas serem missionárias. Ou seja, elas buscam novos adeptos, aceitando e estimulando a conversão. Já o judaísmo, embora seja uma religião relativamente antiga, ela tem um número de adeptos muito pequeno. Menos de 1% da população mundial é composta por judeus.
E isso se deve ao fato dela não ser missionária. Inclusive, algumas vertentes dentro do judaísmo rejeitam ou dificultam a conversão. Eu espero não ter confundido vocês com esses vários termos e conceitos, mas nós precisamos entender que o surgimento de novas religiões, com pensamentos diferentes, com formas diferentes de ver o mundo, surge justamente da nossa busca pelo crescimento moral. Nós buscamos crescer e, portanto, vamos criando formas de aprender quem nós somos neste universo, qual o nosso papel, como nós podemos entender as leis divinas. Obviamente somos humanos e, portanto, somos passíveis a erro. Então, muitas vezes desvirtuamos algumas doutrinas religiosas. Mas todas as religiões têm o mesmo objetivo, nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, que nós possamos ser mais tolerantes, olhando as religiões com um olhar de aprendiz e tentando aprender o que cada uma delas nos traz de melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.